Bem alegre. Meus irmãos, é bom estar aqui nessa manhã com vocês. Estava com saudade. A gente está meio sumido aí esses últimos 3 meses. Nós estamos dando um apoio à nossa congregação lá em Águas Lindas. E aí tem domingo que a gente consegue estar à noite ou não. A gente tem dado esse apoio lá. Mas estava com saudade de estar aqui com vocês nessa manhã. Tem que conversar com o meu líder, pastor Léo ali, que ele vai me abraçar, que eu sei que ele vai me abraçar de saudade. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler somente 2 versículos, o 18 e o 19. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Amém? Meus irmãos, já tem alguns dias, meu irmão que está aí na projeção, acho que o André passou para você aquela imagem, coloca para nós, Está de dia, está meio claro, mas os irmãos já viram esse banner ali atrás, né? Ali, não sei se ainda está ali, pastor Zé Carlos, perto da cantina, e teve um dia que eu fiquei sentado ali, por alguns minutos, assim, olhando e pensando, conectando pessoas e inspirando vidas, e essas 2 pecinhas ali, de um quebra-cabeça, sendo conectadas, né, sendo unidas. Essa pequena porção do texto bíblico que nós acabamos de ler, fala sobre o ministério da reconciliação. Observe comigo aqui nesse texto, que Paulo atribui a Deus 2 atitudes aqui. A primeira delas, que nos reconciliou, né? Ele usa isso, que nos reconciliou, Ele mesmo, por meio de Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. Então, Ele nos reconciliou e nos deu esse ministério. Ou seja, primeiro Deus, através de Cristo, por meio de Cristo, né, nos reconciliou consigo mesmo, estando Ele em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, e depois nos deu a incumbência e o privilégio também de exercer esse mesmo ministério. E no versículo 19, complementa dizendo que, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, provém de Deus, vem do Senhor. E nós primeiro experimentamos isso, sendo reconciliados com Ele, por meio de Cristo, e então entendendo que temos também esse privilégio e temos também da parte de Cristo esse ministério de reconciliação. E é interessante perceber isso porque a igreja, ela recebeu em Cristo o ministério da reconciliação. E isso possibilita que a igreja seja uma comunidade terapêutica. E alguns até podem estranhar falar assim, mas a igreja é sim uma comunidade terapêutica, e como nenhuma outra né? Como qualquer comunidade pode tentar, mas a exposição do texto mesmo nos mostra essa diferença, porque aqui nós experimentamos o perdão de Cristo e a reconciliação em Cristo.
Então, uma grande diferença, mas a igreja, ela é essa comunidade, ela é capaz de expressar isso. Capaz de expressar em cada um de nós uma amostra da graça de Cristo que há em cada um de nós. E para chegar a esse nível, né, cada um de nós, primeiramente, precisa, e passa por isso, aceitar quem nós somos. Daí, então, poder vislumbrar aquilo que podemos ser em Cristo Jesus. E isso nos faz olhar também para as pessoas, enxergá-las como elas são e vislumbrar o que elas podem vir a ser em Cristo Jesus também. Como comunidade terapêutica, nós somos levados constantemente a uma busca do que é bom, ou a busca do bem supremo, como alguns preferirem, mas a busca do que é bom. E para isso é necessário constantemente estarmos buscando melhoria. Melhoria em nós mesmos. E para isso a gente aprende a ter calma diante do mal, ter calma diante das coisas ruins que nos acontecem, e passa a confiar mais em Deus. A igreja, ela consegue, como comunidade terapêutica, fazer a revelação real do que é mal e doloroso. E isso é muito importante. Ela traz, nós precisamos aprender isso a cada dia, que nós somos falhos. Não podemos nos esquecer disso. Os anos se passam e a gente até esquece. Quem não nasceu no Evangelho, quem não nasceu numa família cristã, mas quem chegou na igreja depois, até às vezes esquece como chegou. Os anos passam e parece que a gente sempre foi desse jeito, mas é bom de vez em quando lembrar, e quão grandes transformações foram feitas, e aqueles também que nasceram no Evangelho, as transformações que passam durante a vida, a experiência com Cristo, e nós não somos melhores do que ninguém. A diferença é que a graça e o perdão de Cristo é o que nos mantém em pé e na busca do que é bom, constantemente, e nos permite expressar isso, essa graça de Cristo que há em nós. Então, a diferença que existe, talvez, é que nós alcançamos essa graça e alguns ainda não alcançaram. Nós experimentamos, alguns já podem experimentar essa graça de Cristo e outros ainda não estão experimentando. E isso não nos torna melhor do que ninguém e nem torna alguém pior do que a nós mesmos. Porém, nos dá uma oportunidade de ser essa comunidade terapêutica e alcançar essas pessoas, através também de tudo isso que Cristo fez e por meio da própria obra de Cristo Jesus, através das nossas vidas. E para nós conseguirmos esse efeito terapêutico, para nós conseguirmos agir dessa forma, nós precisamos, então, nos conectar com as pessoas. O ponto-chave está exatamente nisso, nos conectar com as pessoas. E quando nós conseguimos isso, nós chamamos esse efeito terapêutico de conexão. Se nós formos olhar isso no dicionário, conexão é ligação, é união, é vínculo. Mas eu gostaria de pedir permissão aos irmãos e me apropriar dessa ideia do quebra-cabeça. Você tem aí aquela imagem do quebra-cabeça aí, meu irmão? Não, tem uma outra. Tem uma outra. Essa imagenzinha aí. Queria me apropriar dessa imagem com vocês, para dizer o seguinte: nós sempre teremos um lugar para nos encaixar. E sempre há um lugar esperando eu e você chegar lá. Então, a conexão de pessoas é o profundo encontro em que a porção mais verdadeira da alma de alguém toca os recantos mais vazios de outro alguém, influindo-lhe vida ou inspirando-lhe vida. A conexão de pessoas é isso.
o profundo encontro entre pessoas, onde a parte mais verdadeira da alma de alguém vai tocar aquele recanto mais vazio de outro alguém, gerando vida, influenciando, inspirando vida. E isso é algo que Cristo deixou para nós. Quando conseguimos nos conectar, formamos um todo orgânico. Formamos o corpo de Cristo, conectados, como o próprio apóstolo Paulo fala muito bem sobre essa junção dos membros do corpo. E quando fazemos isso, nós começamos a compreender que nós somos designados por Deus para conexão. O Senhor, então, realiza toda essa obra da reconciliação e nos dá essa incumbência de nos conectar com as pessoas. Essa é a maneira de Deus tratar o problema humano, com o humano também. Usar o humano para ajudar a tratar o problema humano. E essa maneira que Deus faz, a conexão, ela pode ser um grande motivador da cura. Então, a desconexão, ela é a raiz de muitos dos nossos problemas humanos e existenciais. Quando acontece essa junção, muita coisa em nós é tratada, muita coisa em nós é curada, porque o Senhor nos deixou como facilitadores da sua obra, facilitadores do seu agir, do seu mover, e podemos ser isso uns para os outros. Mas desconectados, esses problemas, eles aumentam, esses problemas, eles se tornam mais difíceis de serem resolvidos. Então, o negócio é esse mesmo, irmão. É estar junto, misturado. É estar dando liga, é estar realmente dessa forma. Quantas vezes, irmãos, você já teve essa experiência? Você se isola, você se afasta, se sente mais fraco, distanciado, mas quando você automaticamente se junta, é aquele abraço amigo, aquela oração, aquele momento de compartilhar. E quantos problemas são resolvidos numa boa conversa com o irmão, com a irmã? Um abraço, o simplesmente estar junto e ouvir a história de alguém e falar, poxa vida, achei que a minha história era a pior do mundo. E ali encontrar soluções e sair dali de uma forma um pouco melhor. Então, conectados às pessoas, nós podemos inspirar vida. Podemos nos curar de traumas, dos problemas, mas quando separados, nós causamos mais traumas, causamos mais problemas. E essa é uma grande oportunidade para nós. Conectando pessoas e inspirando vidas, eu posso fazer. Posso te convidar, assim, a dizer isso nessa manhã comigo? Conectando pessoas, inspirando vidas. Eu posso fazer. Cada um de nós pode fazer isso. Eu amo pessoas, eu amo o ser humano, eu amo essas características que nós temos, as nossas esquisitices, as nossas coisas meio malucas de ser humano mesmo, e os nossos encontros, e principalmente quando eles se tornam alinhados à vontade de Deus. É um barato existencial isso. É uma coisa que a gente olha e fala, como o ser humano tem essa capacidade de evoluir, de mudar, de se transformar, de se adaptar, de se tornar melhor, de aprender com seus próprios erros, de aprender com os erros dos outros, de não querer cometer aquilo que o outro já cometeu, de não querer experimentar aquilo, de se resguardar quanto a isso, mas às vezes de experimentar também, encontrar soluções diante desses problemas, se aproximando de Deus, e é algo que nós podemos, porque o poder do Evangelho permitiu que algo maravilhoso fosse incutido em nós. E esse algo maravilhoso é o amor de Deus. É a graça do Senhor em nossas vidas.
é o que nos pode, é o que nos dá soluções, é o que nos capacita, é o que consegue fazer com que a gente caminhe mais uma milha, que a gente ande nesse sentido. Algo que nós devemos transmitir aos outros, o amor de Deus. Transmitir aos outros essa porção da graça de Deus em nossas vidas. E isso é um modo para promover uma comunidade diferente, uma comunidade amorosa, uma comunidade piedosa. Como é que nós podemos fazer isso? Você lembra daquela história do copo com metade de água? Então a gente tem, acho que ele tem essa imagem ali, olha só, aquele copinho ali com um pouquinho de água. Devemos parar de olhar para o que falta, irmãos, e começar a olhar para aquilo que já temos. É uma perspectiva. Se perguntar para pessoas, o que você vê aqui? Eu vejo um copo faltando água. Mas outro vai olhar e vai dizer, não, eu vejo um pouco de água nesse copo, e um pouco de água já é algo suficiente para fazer muita coisa. É a perspectiva de quem está olhando. Nós costumamos exatamente procurar aquilo que está faltando no outro, aquilo que está faltando na igreja. E a gente costuma reclamar disso, nossa, não tem isso, falta aquilo. Aí olha para outra pessoa, e isso começa a criar barreira para nos aproximarmos uns dos outros. Em fulano falta isso, em ciclano está faltando isso. Mas nós devemos olhar o que já existe. E saber que aquilo ali foi pago um alto preço pelaquela vida. Chegar até ali talvez foi muito difícil. E nos aproximar e amar as pessoas pelo que elas são. Olhar isso e extrair o melhor disso. E olhar e pensar, esse copo pode encher e transbordar. E ao transbordar, vai saciar a sede de outras pessoas também. E tendo essa visão, tendo essa nova perspectiva, nós começamos a tratar o nosso problema principal, que atrapalha com que a gente se conecte às pessoas. Esse problema ele tem duas causas. A primeira delas é a bondade que ainda não foi liberada de dentro de nós, e o mal que já foi liberado. Nosso irmão disse hoje, fala aí que Deus é bom e o diabo é ruim. Eu brinquei do que o pastor falou. E nós estamos no processo, né? Nós estamos no meio aí, estamos no processo de melhoria constante. Mas o grande problema da falta de conexão é exatamente a bondade que a gente ainda não conseguiu liberar e o mal que nós já liberamos. Por isso é fundamental a gente aprender que a gente não deve apenas resistir o mal, mas também nós precisamos ativar o bem, ativar o que é bom. Precisamos fazer isso, ter equilíbrio quanto a essas questões. E fazendo isso, a gente vai entender que conectar-se significa fazer o que Deus faz, e fazer o que Deus fez, e fazer aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer. Ele mesmo conectou-se a nós. Ele mesmo. Paulo diz isso em Filipenses, que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E em figura humana foi reconhecido, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, tanto no céu como na terra, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se conectou a nós. E esse é o trabalho de Deus, conectar-se ao trabalho de Deus. E Ele nos deu essa incumbência. Porque Ele também nos confiou a palavra da reconciliação. Ele também nos confiou o ministério da reconciliação. Precisamos, então,
dar esse passo. E como acontece a conexão? Como isso acontece? Através de um desejo profundo, meu e seu, de expressar o amor de Cristo para as pessoas, de expressar a compaixão de Cristo pelas pessoas, de expressar o que cantamos nessa manhã, logo no início, a misericórdia do Senhor, o favor imerecido do Senhor para cada um de nós. Deus nos criou para nós vivermos em conexão uns com os outros. E a conexão nos aperfeiçoa. É na conexão que somos moldados. É na conexão que nós somos aperfeiçoados. E o Senhor nos deu essa grande oportunidade. E para acontecer essa conexão, é necessário ter visão e paixão. Pelo que a outra pessoa, ela pode ser em Cristo Jesus. Ou a visão e a paixão pelo que a outra pessoa já é em Cristo Jesus. É algo que tem que partir de nós. Não adianta aquela imagenzinha lá do quebra-cabeça. A pecinha sozinha, os que já estão unidos, estão dizendo, vem, se encaixa, vem, vamos conectar. Mas aquele ali precisa caminhar em direção à conexão. E o grupo conectado não pode rejeitar mais conexões, mas tem que se abrir para as novas conexões. Temos que todos abrir a nossa visão, o nosso coração e a paixão pelas vidas. E ter sabedoria para discernir os princípios bíblicos que serão aplicados em cada uma das situações. Precisamos ter sensibilidade. Sensibilidade para reconhecer a dor e o problema do próximo. Nós vamos nos conectar a muitas pessoas. Nós nos conectamos a muitas pessoas. Quando nós falamos a respeito de conexão, eu me lembro de um filme antigo ali dos anos 80, alguns vão lembrar, outros nunca talvez nem ouviram falar, mas outros vão lembrar do Robin Williams, no filme Patch Adams. O amor é contagiante. E esses dias eu estava aqui preparando para ministrar e me lembrei do filme. Algumas partes já não lembro mais, né? Mas algumas delas que mais marcaram, eu fui lembrando. E a tentativa que ele tinha dentro da área da medicina, que era a área que ele estava se formando, de provar que aqueles médicos poderiam trabalhar com paixão, com amor. E ele foi exatamente tentar se conectar às pessoas. Uma tentativa de se conectar. E aquilo que eu falei para vocês, a conexão que ele queria não era apenas chegar perto ou ser algo superficial, mas ele queria comprovar que era possível provocar reações de melhoria em outras pessoas. Escute, você é um agente transformador. O amor de Cristo está em você, a graça do Senhor está em você. Você é uma peça importante nessa comunidade terapêutica. Pessoas precisam ser curadas, mas pessoas precisam andar com pessoas. E quanto mais pessoas que estão conectadas a Cristo, sendo a cada dia aperfeiçoadas e curadas por Cristo, quanto mais essas pessoas se conectarem a outras pessoas, mais a função terapêutica da igreja vai acontecer. E mais o ministério da reconciliação será algo real em nossas vidas. Porque Ele, o texto diz no versículo anterior, 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Paulo diz, e tudo isso provém dele,
porque Ele, estando em Cristo, nos reconciliou com Ele e automaticamente nos deu o ministério da reconciliação para fazer isso que Ele fez, nós fazermos, estando em Cristo, com outras pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos continuar sendo essa comunidade terapêutica, a igreja do Senhor, que cura traumas, que cura feridas, que cura problemas, que ama pessoas, que abraça o próximo, que anda junto mesmo, e que as coisas, elas não são, talvez, a melhor do mundo, mas é aquilo que nós estamos vivendo e nos esforçando no bem supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, quero orar com você.